Vamos lá, irmãos, para a nossa EBD. EBD, nós temos como tema fortaleza. Fortaleza nós vamos trazer já, né, dentro da nossa percepção de entendimento. Quando a gente começa a falar fortaleza, já vem na nossa cabeça aquela ideia, né, de o pastor vai falar a parábola que Jesus ensinou, né, construa a torre e aí vem o vento e tem que estar preparado, fundação. Pode ser a mesma, pode ser, digamos assim, os mesmos princípios, mas nós não vamos estar tratando de fortaleza, de condição de estrutura que resiste, mas sim de corações que são transformados e a partir do entendimento das coisas de Deus, eles permanecem fiéis por aquilo que conhecem de Deus e não pelas coisas que se percebem de Deus. Porque quando nós percebemos as coisas de Deus, a Bíblia diz que isso é bom para Deus, porque Ele nos julga com imparcialidade. Quando nós temos uma percepção de Deus, é bom para Deus, porque isso torna uma percepção de imparcialidade, ou seja, nós estamos percebendo e não podemos mais falar que não conhecemos Deus ou que Ele não existe. Então Deus se torna revelado. Deus se tornando revelado, então todas as condições se mostram o quê? A favor, debaixo, dentro da direção daquilo como Deus sempre mostrou para o homem em todo tempo e em toda manifestação do seu poder e da sua revelação, dizendo sempre quem Ele é, qual o seu ideal e aonde nós assim chegaríamos. Marcinho, hoje o pastor Márcio vai estar auxiliando a gente no culto interativo, na EBD interativa, né? Quem está em casa, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, manda para ele aí, para nós continuarmos. O processo que nós vamos usar: solo, edificação e resistência. Tem coisas parecidas lá com, como eu falei, solo, é o que importa, né? Mas na parábola que Jesus usa, ele diz que o que vale é onde está a base do fundamento, né? Nós estamos trabalhando solo, é onde se percebe Deus. Edificação, onde revela Deus. E resistência é onde é confirmado o nosso solo e a nossa edificação. Tem crente muito bom. Ele é bom na igreja, ele é bom para os amigos, ele é bom para tudo, mas não serve para as coisas de Deus. Então ele não possui essa característica aqui, resistência. Ele torna o culto e a apresentação do que ele entende de Deus como uma construção análoga, ou seja, ele traz como se fosse algo paralelo, uma vida paralela. Ele não consegue trazer uma essência e a vida de Deus, e Jesus não veio para trazer nenhuma condição paralela, ele veio para construir em nós fortalezas, que nós podemos verdadeiramente resistir aos tempos, aos dias e às condições da maldade do inferno. Por quê? Porque o mundo das trevas trabalha fazendo o que na nossa mente, no nosso coração? Qual o poder da obra de Cristo? Paulo diz: Ele tem poder para destruir fortalezas, sofismas, pensamentos. Você entende? O diabo tem as fortalezas dele. E nós temos a nossa. Nós conseguimos compreender as nossas fortalezas. Então, temos aqui alguns exemplos dentro do processo que precisa chegar aqui. A maioria da crentaiada para aqui, Porque se ele está edificado, a coisa
ela encerra o processo de crescimento, encerra o processo de entendimento das coisas de Deus. E aí ele começa a olhar para o solo, ele começa a cobrar do outro, ele começa a ver, ó, você está diferente, você precisa melhorar, você precisa tirar erva daninha, você precisa isso, você precisa aquilo, você precisa aquilo. E ele está sendo tomado de erva daninha, mas ele está vendo os outros. Jesus já falou, como é que você vai tirar o cisco do olho do outro se você está com uma trave no seu? Cada vez isso vai aumentando, porque se ela não trouxer a resistência, se isso não for uma coisa comum, torna o crente extremamente inútil, inoperante. Ele não produz nada. Porque a resistência é que nos coloca debaixo da fortaleza de Deus. Vamos para o caminhar solo. A concepção nossa, não das coisas que são aparentes, mas as coisas que tornam o nosso coração uma evidência. Voltaire, um dos filósofos mais influenciados, ou melhor, influenciadores do século XVIII, ele, depois de ter uma palestra estupenda e ser aplaudido por os maiores líderes da sua época, assim, líderes na questão filosófica, um cara, sumidade, todo mundo aplaudindo, e aí no meio do calor, ele pensou que ele tinha uma boa base. Ele tinha uma boa base para os tolos que estavam lá. Ainda hoje a gente escuta umas bobagens dele aí nas escolas. Mas ele trouxe para nós aí a ideia de definida. Ele disse, e no meio dos seus conceitos filosóficos, ele reprimiu, na verdade, desconsiderou todos os princípios da palavra de Deus. E então um repórter chega para ele e pergunta, mas o senhor não crê nos princípios da palavra de Deus, da Bíblia? E ele disse, meu amigo, a Bíblia, ela perdeu a sua essência. Ela não tem mais nada. Ela é um livro tão comum quanto qualquer um. E eu quero que você anote aí, você saiba que daqui 100 anos ela não vai ser mais nem citada. Ela vai ser um livro esquecido. Olha só, e aquilo tomou jornal, revista, você pode abrir um monte de... Eu já tenho vários livros que li que eles fazem essa citação, né? Em 100 anos a Bíblia será esquecida. Aí no outro dia estava, né? Em 100 anos a Bíblia será esquecida. Quem falou isso? Voltaire. E aí... E os crentes, quem não tem solo, quem não entende... Quem está só aqui, ele começa a dizer, meu Deus, vão acabar com a Bíblia, agora não vai mais ter Bíblia, agora não... É bem coisa de crente frouxo, que não tem resistência. Você está vendo? O crente, quando não tem resistência, ele é um lodo que amarra. A própria mente dele o enreda, como um solo que não é fértil, como um lodo que o prende. Ele já fica todo... sem poder ter resposta. Ele mesmo já é aquela velha história. Cara, ali está o caminho para você atravessar a pé seco. Ali tem um lodo que vai te carregar e do outro lado um rio que vai te levar. Aí o cara sabe dessa história e diz, meu Deus do céu, ele já vai para o lodo. O resistente não. O Voltaire diz, gente, ali tem um caminho de lodo, você vai se emaranhar, ali não existe Bíblia, ali não existe nada, ali é a liberdade que vocês querem. O extremo aqui não, aqui sem o conhecimento, sem a filosofia, sem a sociologia, sem os times da modernidade, você vai ser levado também. A Bíblia, esse caminho aqui vai ser esquecido, que todo mundo passou por aqui, vocês já estão cansados, já está aí, cascudo. Ali é o caminho. E aí todo mundo começa, meu Deus, nós vamos se matar. Não, cara, deixa os caras aí por lá, nós vamos pelo caminho que sempre fomos. A resistência diz para nós, deixa os outros lá. Mas você vê que é apresentado uma coisa e o povo já come. Apocalipse diz isso também, né? E diz aonde, pastor? Apocalipse diz que a luta maior travada que a gente pensa que é batalha, em muitas vezes, o cara já entra numa guerra quando ele destrói. É só a gente fazer o comparativo da guerra de Davi. Como é que estava o exército dos filisteus?
Não tem nenhum aí de vocês macho para lutar com um nosso. Mas quem é o de vocês? Golias. 3,20 m. E o Golias. Está aqui o nosso representante. E vocês? E como é que estava o exército de Israel? Diz a Bíblia. Oh, não dá, mas se vocês toparem 10 contra ele, nós vamos. Tinha 10 corajosos? Não tinha, tinha 5. Tinha meio. Tinha um par de sapato para lutar contra o cara? Não tinha, cara. Como é que estava o exército de Israel? O que o exército de Israel estava fazendo aí? Ó, só. Ele já morreu antes de entrar. Tem resistência esse exército? Que resistência ele tem? Apareceu um cara e disse: quem quer lutar? Cara, ele está dispondo a lutar de igual para igual. Mas quem que disse que ele era maior? Quem que fez dele um gigante? Quem que fez dele um cara que não pode morrer? O exército de Israel. Quem é que está fazendo na sua vida? Quem que trouxe para o seu coração que Deus não pode fazer? É você que é o incômodo nas coisas de Deus. Quando nós não conseguimos compreender as coisas de Deus, as pessoas estão dizendo, vai para o lodo. É verdade. Mas meus pais passaram por essa terra pé seco, meus avós, o avivamento na Europa, nos Estados Unidos, há 3, 4 séculos atrás, tudo passou por aqui. Mas agora eu recebi na escola um professor, eu li num livro, um filósofo, eu fiquei sabendo no meio de uma construção sociológica e que eu preciso andar por esse caminho. Que tristeza, né? Pastor, o que o senhor acha? Eu acho que tu tem que ir bem rapidinho, até o gogó. Se afoga no lodo, cara. Eu preciso caminhar nas pisadas que os outros me oferecem, ainda que sejam os conceitos por nós determinados como os conceitos da sabedoria, que sejam as nossas universidades, que sejam as nossas igrejas e os nossos púlpitos, que sejam os nossos pastores, que sejam os sábios desse mundo. Quem são eles diante do Senhor? Muito pelo contrário, o Senhor Jesus, Paulo quando apresenta o Senhor Jesus, ele impõe uma gargalhada irônica, ele diz: onde está o inquiridor deste mundo, desta era? Aonde está o sábio? Pois convém, e assim Deus fez, de pegar todos os sábios e transformar em nada, e revelar em Cristo Jesus a maior loucura de Deus, a cruz. Isso é verdade. Esse é um caminho forte. E se o pé não vai tropeçar? Tem diferença? Não tem. Mas o pai pediu para o moleque para ir lá no meio da guerra e dizer: meu filho, vai lá e vê como é que estão teus irmãos. Que irmãos? Irmãos corajosos, irmãos bons, irmãos preparados para a guerra. Quando ele chegou lá, os irmãos estavam como? Ele disse: qual é o problema aí que eu estou vendo que o exército está meio... Cara, Davi era um menino. Ah, mas eu sou crente novo. Meu filho, põe na cabeça, cara, crente novo é melhor do que velho. Davi chegou lá, nunca tinha ido para a guerra. Depois tentaram colocar as vestimentas de guerra para ele lutar. Ele disse: não vai dar. Eu não sei, não me adapto com isso. Essa coisa não funciona, não dá certo. Mas o que foi criando resistência? Um piá. Ele já tinha matado um leão e um urso. Você pode imaginar? Deus já foi preparando aquele cara. Ele, que engraçado, cara, ele já estava no processo. Davi já estava no processo. Para ele ter resistência, ele sabia em quem ele cria. E ele já estava bem edificado. Ele sabia. O que Deus botou? Ele estava lá cuidando das ovelhas e apareceu o quê? Um leão. Você sabe quanto o peso de um leão, cara? Chega a ser 300 quilos, cara. Um piá de 14 anos. Tem muita... É um piá de 14 anos aí. Quem tem 14 anos aí por aí? Ô Lucas, quantos quilos tu tem? Não sei para 400 é bastante, né? Já dá uma boa diferença aí. Vamos lá, mas deve ter aí o quê? Uns 50 quilos. Você imaginou a hora do pega?
O que fez Davi? Cajado na cabeça do bicho. Aí vem um urso. O que Deus trabalha? Ai, a minha vida está tão difícil. O ano passado foi difícil. Tu imagina esse. Deus quer você aonde? Aqui, resistente. Revelador da fortaleza que é Cristo. Manifestador de glória de Deus. Aí ele manda quem? Vencer o leão. Pô, o leão, cara. Ele manda um urso que chega a pesar 500 quilos. Se der uma unhada e agarrar o cara, não solta nunca mais. E ele tem o hábito de despedaçar. Ele rasga a pessoa no meio. E ele pegou o quê? Com o urso? O pau cantou. Esse homem que nunca tinha ido para a batalha, que ele foi lá para ver, por obediência a seu pai, chega lá, ele vê os exércitos todos, ele vê o exército e ele diz, está diferente. O exército está diferente. Se o exército está diferente, está faltando aí. Está faltando nome. Ele disse, o que aconteceu? E os caras dizem, é que eles têm um lá que quer lutar com nós, e é 1 para 1, mas ninguém do exército se dispõe. Ele disse, não, eu vou. Pode ler no texto. Ninguém diz, é Golias, tem 3,20 metros, é uma sumidade, o cara é... Eles começam a falar, e ele começa a ver, não Golias. A preocupação de Davi não estava com Golias, a preocupação de Davi estava com o exército de Deus. E hoje, as nossas preocupações estão com os Golias, e nunca com o povo de Deus, com o exército do Senhor. E o irmão então vai lá e chama ele para um canto e diz para ele, ô Piá, se some, vaza, antes que eles acreditem que tu vai lutar mesmo. Porque já tinha saído e já tinha chego na tenda do rei. Tem um rei, tem um que quer lutar. Deu rei, traz aqui, pronto. E o irmão vai, aí os caras chegaram e disse, não deu tempo. E lá vai Davi falar com o rei. Chega lá o rei, tu quer mesmo lutar? Digo, sim, senhor. E o que você tem aí para mostrar de poder aí? Eu já matei um leão e um urso. Olha o papo do cara. É que nem o Amós. Nós tínhamos nossa casa do lado da casa do Amós, lá no Urubici. A história do Urubici é boa, né? Tinha um jaguara que ficava dormindo o tempo todo na porta. Aí o cara, para entrar na casa, tinha que fazer assim. Senão tu pisava literalmente no cachorro. E um dia, né, foi um irmão da igreja lá falar com ele, chegou no portão, o cachorro veio junto, ele perguntou, o cachorro é brabo, Amós? E ele falou, já matou 2 gambá. Não é desse tamanho, cara. Não entra para a história dos melhores cachorros, você entende? Não faz diferença, mas matou 2 gambá. O cara, quem é que está preocupado com um cachorro que mata 2 gambá? Senão é a mesma coisa, hoje em dia o cara diz, não, pastor, aqui em casa, depois que esse cachorrinho entrou, não tem mais mosca. Ele come tudo. É a mesma coisa, ele fica ali. E a gente, que cachorro extraordinário. Aí o cara está perguntando, se o cachorro morde, se o cachorro arranca pedaço, se o cachorro bota o cara para correr. Sim, já matou 2 gambá. Aí o que aconteceu? Virou o cachorro da moda no Urubici. Todo mundo ia lá para ver o cachorro que matava 2 gambá. Assim estava muito parecido, e assim é muita gente. Não tem nada para mostrar e fica contando os feitos, mas às vezes é melhor não, deixa os feitos do Senhor, porque quando Davi dizia o que ele tinha feito, ele nunca falou que era ele que realizava. O Senhor dos Exércitos está comigo, Ele peleja as minhas batalhas, Ele vai à frente. Não é uma coisa extraordinária? E o que acontece com ele daí? Botaram ele para brigar. E ele deu um pelotaço no meio da testa do coisa, ele cai por chão, ele puxa a própria espada de Golias e arranca a cabeça dele. E levanta para os guerreiros de Israel e diz, é o Senhor. O que aconteceu, irmão? Com o exército filisteu que estava... E começaram a fugir. E o exército de Israel que estava... Você é só ver o texto, rapaz, dá uns versículos assim, a coisa muda. Você está vendo que esta produção aqui, amadas, esta ação aqui, ela tem que ser extremamente equilibrada, para que
aqui seja feita manifestação. Aquele povo correu porque Davi mostrou o princípio, o solo. O caminho é esse, cara. E a Bíblia diz que eles foram atrás e destruíram os filisteus até nas portas das suas cidades. Que coragem. Mas se aqueles homens estavam tão corajosos naquela hora, por que eles não eram antes? Sabe por quê? Porque tem muito crente que é assim. Dentro da igreja ele é macho, corajoso. Dentro da igreja ele peita todo mundo. Em casa ele é... Mas quando sai na rua, é aquele que mata 2 gambá. É um jaguarão que não serve para nada. Porque a nossa resistência, ela é fruto do que é edificado o nosso coração. Romanos 15, 4. Vamos lá para... Abra a Bíblia. Marcinho, como é que está aí as coisas? Tem uma pergunta, pastor. Opa, deixa nós ler o texto, nós já vamos chegar ali. Certo. Romanos 15, 4. Olha lá. Como as coisas na frente são importantes, mas vejam a referência que Paulo usa nesse texto. Romanos 15, 4. Pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O que é nos escrito e nos é passado? Olha o que diz o texto. Pois tudo que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que nós andemos no caminho certo. Lembra lá do que o pastor falou? Para que não chegue ninguém e mude a posição da nossa jornada e nós vamos sendo levados para o lodo, para a condenação, para o precipício. Já foi escrito o caminho que devemos seguir, já está definido no passado e nós já sabemos o caminho que devemos percorrer. Você vê? Simples. Foi escrito no passado, e diz o texto, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pergunta, Marcinho? A Andressa Lauer, ela pergunta: os crentes que caminham no lodo seriam, na sua maioria, os novos convertidos ou aqueles que já há tempos na caminhada perderam a convicção de suas crenças? Para mim é esses que há tempos eles querem fazer para serem entendidos, conhecidos, eles querem fazer uma ponte com o mundo. Pode ser às vezes novo convertido, pode ser velho, mas a tendência, eu digo assim, 70% é dos velhos convertidos. Porque ele começa a ser infrutífero. Porque tu já viu crente novo convertido sem frutífero? É difícil. O crente novo convertido, ele convida os outros para vir para a igreja, ele traz, é o velho o crente começa a trazer, você já viu? O cara começa a vir para a igreja, ele traz a mãe, ele traz o pai, ele traz os irmãos, aí ele encontra um velho convertido. O que o velho convertido vai dizer para ele? Puxa, irmão, que benção, a igreja está cheia de visitantes que tu convida. É assim? Olha o do lodo, olha o do lodo. Isso é o primeiro amor. Sabe o que ele está dizendo? Fica sossegado que daqui a pouco tu não vai ter mais o primeiro amor. Cara, a Bíblia está lá, Jesus repreendendo a igreja em Éfeso, no Apocalipse, dizendo o quê? Eu tenho algo contra vocês, porque vocês deixaram o primeiro amor. Mas hoje na igreja, quem anda no primeiro amor é considerado fervoroso, é considerado maluco, é considerado pentecostal, é considerado doido. O bom hoje da igreja é o pé no barro. É o... Calma, você vai saber da realidade da igreja já. É só tu olhar para a cara do cara e dizer: já vi. Já vivi a realidade da igreja, estou morto. Esse é o caminho. Ele diz: anda comigo na igreja que tu está seguro. Está seguro mesmo. Não faz nada, não sai nada e não compreende mais nada. Mas está seguro. Entende? Essa é a resposta que nós precisamos despertar. Porque Deus, quando chama a atenção da igreja, Ele vem sempre no mesmo ponto. Brigar com ela para que ela volte ao princípio.
Acabamos de ver, tudo que foi escrito no passado foi feito para o nosso conhecimento, para que nós o quê? Tenhamos paciência e sejamos consolados em toda esperança. É as escrituras que nos dizem, não os outros. Não há pontes. Quem tem essa ideia de ponte, de sociedade com igreja, cara, isso aí é a igreja católica que começou isso há 1000 e poucos anos atrás. Tanto é que existe a palavra papa, né? É o que está no lugar de Deus. E o adjetivo que o coloca é pontífice, o que cria ponte. E não existe isso, cara. Eu gosto da Bíblia, a Bíblia é clara. Que aliança pode ter o cara das trevas com o cara da luz? Pode ter? Como é que pode ter o cara maligno com o cara de Deus? Pode ter aliança? Então pronto, cara, não tem ponte. A única ponte que aceito na igreja é as dentadas, a ponte aí para tu comer um churrasco depois, comer uma pizza que o cara, né? E não é das boas ainda. É melhor falar com a Maíra, depois ela fura e põe uns parafusos na boca aí que fica mais firme, né? Ponte, meu filho, ponte é subterfúgio. Não funciona. Exatamente. Quer ganhar adeptos à sua religião, à sua causa, ao seu procedimento. Está muito mais próximo do erro, né? Romanos 1, 20. Romanos 1, 20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o que é invisível de Deus, o que não se vê, o seu eterno poder e a sua divindade. Os atributos invisíveis de Deus. O que são esses atributos invisíveis de Deus? A manifestação do seu eterno poder e a sua divindade. Mas pastor, é invisível. Você entende o que eu estou dizendo? Quando a gente começou o culto aqui, falando qual era a necessidade que você tinha lá na igreja, a comunidade, necessidade, ele vai dizer, não, mas os atributos de Deus é porque ele é Deus e pronto. Não seria simples? Mas aí o texto diz, Deus é poderoso e os seus atributos são, o que diz o texto? Invisíveis. E aí Deus dá o que para nós? Não é uma misericórdia, Deus se revelando para nós diretamente, né? A teologia diz que é a revelação direta, né? Olha o que ele diz. Porque os atributos invisíveis de Deus e o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus criou, pelas coisas que Deus fez. Então Deus tem lá no coração um atributo, um poder, uma coisa? Não, cara, é revelado, você vê? A necessidade, não, tem uma necessidade, é necessidade. O pessoal anda todo mundo bem, ninguém tinha necessidade. Mas por que esse povo não tinha necessidade? Porque ninguém tinha no seu coração exclusivamente qualquer coisa que pertencia a si. Aqui Deus está demonstrando a mesma condição. Deus precisava se mostrar? Não precisa, mas como é que ele vai cobrar de nós? Então ele se revela, e tudo que nós conhecemos de Deus é através da revelação, do caminho, do solo, da interação com o que se prepara o caminho. Eu botei solo bem para criar isso, que a gente tem mania de levar para solo, e a gente já vai para a plantação. Não, o solo aqui é caminho, é estrutura, porque existe solo que precisa ser o quê? Aterrado. Existe solo que precisa ser aplanado, é o que o texto sagrado diz para nós. E existe solo que precisa ser, como é que a gente fala? Afofado. São características, mas todos eles nos colocam dentro do caminho, da direção, do momento que Deus proporciona para nós. Essa é a diferença. Edificação, segunda parte. 2 Timóteo 2,15. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O que nós estamos falando, irmãos?
edificação. Como é que se edifica? Se preparando. Como é que se edifica um templo? Construindo. Como é que se faz uma casa? Como é que se edifica uma casa? Ela tem que aparecer. Os fundamentos não se vê. Agora vem a casa. 2 Timóteo 2,15. Palavra de Paulo a Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Ah, pronto. Isso aqui já dá para fazer uma IBD. É para se apresentar para quem? Pronto. O obreiro aprovado, ele é conhecido porque ele vive se apresentando a Deus. Não se apresenta para os outros. Ele se apresenta para Deus. E se apresenta para Deus de que maneira? Procure apresentar-se a Deus aprovado. Porque se você não está aprovado, você está reprovado. E é melhor você apresentar-se diante de Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que sabe no que crê, entende as coisas na forma que ela é elucidada. Essa semana deu uma confusão no meio da nossa denominação, porque a igreja lá, a IBAB, a igreja da Água Branca do pastor Ed René Knevitz, ele trouxe para nós aí a ideia de que a Bíblia precisava ser relida nas suas linhas e entrelinhas. E aí a crentaiada virou do ponta cabeça. A pastor, ele se comunicou errado, ele fez coisa. Não, ele só está trazendo um princípio da teologia moderna. É a teologia das minorias. O que é isso, teologia das minorias? Precisa a igreja ter o respaldo para dar lugar às minorias. Ele até fala na própria defesa dele, na nossa igreja não tinha nenhum negro fazendo parte do colegiado dos pastores da igreja. Então nós ordenamos um negro para que ele tivesse representação. Aí não tinha mulher, as mulheres entraram como representação. Você entende? Essa é parte de uma teologia de minorias. Mas a igreja da Água Branca, é isso que se vire, que nem ele falou mesmo, quem vai resolver esse problema, quem tem esse abacaxi na mão, quem tem que fazer, é ele mesmo lá que tem, e tem mesmo, igreja batista é assim, cada igreja que se exploda com seus problemas. A minha dificuldade de entender o seu discurso, a minha dificuldade que cria, e às vezes tem muitos irmãos que estão até em casa vendo, que criam um discurso dizendo assim, mas e aí, mas nós temos que ser inclusivos também com o homossexual. Eu disse, pois é, com a prostituta também. Não, mas nós temos que ser inclusivo também com a homoafetividade. Claro que nós temos que ser inclusivo, mas também temos que ser com o cara drogado. Por quê, pastor? O senhor não sabe a dor de um homossexual que luta a vida inteira, esmurra o seu corpo e ele diz, eu não quero gostar de outro homem, eu não quero gostar de outra mulher, sou uma mulher. Mas eu tenho esse sentimento. E tu acha que o cara que é um drogado, ele chega lá e ele vê uma cocaína e ele diz, não, a cocaína não faz nada para mim. Tem gente que esmurra o corpo para não se dobrar novamente ao vício. Tem gente que esmurra o corpo para não se dobrar novamente ao álcool. Ou seja, qualquer coisa, como é simples, qual é a nossa posição como igreja? Pastor, qual é a nossa posição com as minorias? As minorias não têm posição nenhuma, que nós na igreja não existe maior nem menor. A nossa posição como igreja é de ficar sendo igreja e estar depositando a sua esperança como igreja no fundamento que é a igreja. E esse fundamento é Cristo. A nossa posição é contra o pecado. Então, assim como nós lutamos contra o pecado, e nenhum bêbado, nenhum que fuma, nenhum dominado pela condição, pela sua condição e dependência, seja em qualquer circunstância, ou seja sexualmente, que seja um homofóbico, um homoafetivo, ou seja um homossexual, ou seja um cachaceiro, ou seja um prostituto, ou seja um hétero, mais hétero do que pode ser, porque ele quer 10 mulheres. O que a igreja faz com ele? Trata ele como um pecador. Não é? Qual a diferença? Não tem diferença nenhuma, irmão. E a igreja, e vocês parem de pensar essas besteiras e parem de andar nessas coisas que o mundo está criando e está empurrando de goela abaixo, que nós temos que ter pessoas distintas e diferentes. Quanto mais o mundo é segregado, mais dividido ele está.
Esse conceito é do diabo que quer dividir. Qual é o conceito que nós abrimos o culto? E a igreja primitiva não tinha nada exclusivamente seu. Esse é o nosso padrão. Esse é o nosso alvo. Chega um negão aqui na igreja. Sobe aqui, negão. Chega um japonês. Vem cá, japonês. Não sei, vai dar bem, tá bom? Chega um haitiano. Obrigado. Tá cheio de obrigado aqui na igreja. Tem problema nós escutar o Finel falar obrigado? Nós chegamos, ele falou obrigado, nós botamos ele para rua. Alguém aqui fez isso com o Finel, irmãos? Recebemos ele do mesmo jeito. Agora ele obrigado, querendo fazer arte, nós senta o pau nele. Ah, mas é racismo, é isso. O que é racismo? É sem vergonha, isso é pecado. Ninguém está medindo ninguém pela cor, pelo sexo, pela vestimenta. Nós estamos vendo as pessoas conforme o pecado. Esse é o papel da igreja. O que é pecado aos olhos da igreja não é aceito pela igreja. E se um dia a igreja aqui resolver aceitar a teologia das minorias, vocês têm todo direito de aceitar. Eu não vou ser contra, mas eu, pastor de vocês, jamais. Não entro no meio desse. E, pastor, o senhor está criticando então o Ed René? Mas quem sou eu para criticar o René? Agora, eu não vou andar nas pisadas que o Ed René está mostrando. Mas quem sabe ele está vendo coisas que eu não estou vendo. Agora, a forma como ele está explicitando isso abertamente, eu acho que ele poderia fazer aquele belo discurso fechado para os seus membros. A tecnologia diz isso. E não abrir para um conceito como se fosse uma convicção de igreja em todos os lugares. Ah, pastor, mas ele é moderno, o senhor é retrógrado. Ah, antes continue eu sendo. E você não sabe o quanto eu sou retrógrado. O quanto eu sou velho. O quanto eu sou fincado os pés mesmo nas coisas antigas. Se existe um velho aqui, esse velho sou eu. Tenho 49 anos, mas sou um velho de cabeça. Você um dia senta com o João e você vai ver. Lá em casa não existe abismo de gerações. Lá é crateras de gerações. O João está aqui e eu estou lá. Tudo que ele tem de ideia nova não bate. E aí eu ando com os jovens da igreja, é um abismão. Também ideia ruim, não consigo lidar. Aí eu vou andar com os velhos da igreja, tem abismo. Agora por acaso eu subo aqui e digo, irmãos, coisa feia. Nós estamos tudo divididos mesmo. Não, pai, nós vamos caminhar. Porque a unidade vem pela manifestação do que Cristo assim faz em nós. A minha palavra nessa manhã é para... pastor, veja, que tem um monte também que vê o Ed René e vê outros pastores e criam, e vai, como ele diz mesmo, criam no coração o subterfúgio de ver nele um pastor que orienta, que moderno, e que fala, e que vê. Não tem problema nenhum. Mas Paulo já diz, e as escrituras dizem o quê? Leia tudo, vê tudo, escute tudo. Retém o que é bom. Mas quando nós comemos tudo, e eu falei isso para vocês, quando você come tudo, que até o pastor aqui dá, você vai ver que tem um monte de coisa que é minha. O que você tem que comer e se empanturrar é dessa palavra, ela é santa, ela é intocável. E ela é o que supre a nossa vida, trazendo para nós tudo o que nós temos para o nosso próprio bem. Então você já sabe, né? Pastor, o que o senhor acha das teologias das minorias? Pau come. Não tem teologia da minoria nem da maioria. Aqui é a teologia bíblica. Aí não tem conceitos. Mas o mundo está mudando, nós precisamos mudar. Então muda. O rapaz está assim de igreja moderna aí. Ó. Você nem longe, o Balneário está cheio de igreja moderna. Está cheio de igreja moderna. Pode ir, meu filho. Vai. Não tem problema nenhum. Pastor, o senhor não vai ficar triste? Não, eu vou ficar faceiro.
Eu fico fácil. Você não sabe a alegria que me dá, porque a Bíblia diz: quem não é dos nossos não fica no nosso meio. Você está aqui sofrendo, cara. Vai para outra igreja que lá você vai ficar bem. Porque o cara ficar triste aqui e feliz lá, eu prefiro que ele fique feliz lá. Ah, mas lá capaz de não me levar para o céu, mas aqui não está te levando mesmo. O que tu acha que vai mudar o quê? Né? Aí o pastor de lá que vai prestar conta de ti, não sou eu. Eu chegar no céu lá e dizer: Senhor, e esse cara? Pois é, esse cara aí, eu não sei, ele nunca foi muito, né? Ele diz: pois é, mas eu coloquei tu pastor sobre ele. Eu disse: tu orou pouco sobre ele. Eu estou lascado. Assim eu só oro uma vez, que Deus te abençoe e vai embora na paz. Não é muito melhor? É muito melhor chegar lá e dizer: e esse cara aqui? Não, é esse aí. Não, esse, não, ele está lá naquela igreja, é problema do tudo. Não, mas eu dei uns gritos de incentivo para ele. E ele? Aí não mudou muito. Aí esse problema não é meu. Porque quando Deus cobra, meu filho, esse é o meu temor. Esse é o meu zelo. Meu zelo não é para os homens, né? Penso diferente, nem que penso quadrado, que eu penso justo, que eu penso assim, penso assado. O meu medo é que eu zelo por uma igreja em que um dia o Senhor vai me chamar para que eu preste conta. Não da tua vida, da tua salvação, mas do ensino que você teve. Essa responsabilidade é minha. E eu vou prestar conta para Deus. E aí, o que eu vou dizer para ele? Aí o Yuri dizendo: quando Davi matou o leão e o urso, é porque ele tinha um compromisso com as ovelhas. E tem hora que a gente tem que matar o leão e o urso. Mas hoje em dia, se tu matar o leão e o urso, aparece a comissão de defesa do urso e do leão e quer te prender. Hoje ele quer que o urso, o leão, ande junto com as ovelhas. E vocês sabem que o urso e o leão pode até andar com a ovelha, mas até dar um barulhinho dentro da barriga dele, fazer assim, que quando der um barulhinho dentro da pança dele, ele vai olhar para a ovelha e vai ver ela do outro jeito. É assim como eu vou lá no Urubici. Então você vê aquele que estava lá vendo um chiqueirão, cara, aqueles leitãozão, as porcas desse tamanho. Eu fico olhando e penso: que bonito, né? Eu não estou vendo a porca, cara, já estou vendo ela no rolete assim, ó. E eu com a faca só para tirar a bochecha, porque tinha uma bochecha, cara, parecia o Kiko do Chaves. Aquilo bota dentro do prato uma bochecha daquela, o cara come um dia inteiro, meu. Ele andava para mim, ainda fazia assim com o nariz. E aí eu disse: barbaridade, tu não sabe o que eu pensei agora, mas tadinho, meu. Tá pena dele. Mas bote eu lá dentro 3 dias sem comer nada para tu ver se o porco não sai correndo. Mas deixa ele também 3 dias sem comer para ver se eu não saio correndo. E porco come tudo, cara. Come gente, come braço, come pescoço, come tudo tem. Deus me livre e guarde. Vamos voltar aqui. Entenderam bem? Onde é que nós estamos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Resistência, onde nós queremos chegar. João 20, 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. João, o evangelista, dizendo o motivo das coisas que são reveladas, escritas e mostradas a nós. Qual o objetivo? João 20, 31. Estes, porém, foram registrados. O que? Estes sinais, essas maravilhas, este escrito, esse evangelho, foi registrado para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. Foi escrito, foi deixado, é revelado, foi mostrado, está contado. Esse é o caminho que devemos seguir. Só faltou o João dizer: está tudo explícito, está claro, não tem outro caminho. É Ele, e é nele que você vai encontrar a fé, é nele que você vai encontrar a vida, é no seu nome que vocês vão crer que Ele é o Filho de Deus, o que nos salva.
o que nos abençoa, o que transforma o nosso coração. 2 Timóteo 3,15. Nós estávamos no 2,15, agora no 3,15. Olha lá, novamente utilizando a mesma função de Timóteo como discípulo para compreensão. Versículo 15: e que desde a infância você conhece as sagradas letras. Olha só, Timóteo, você conhece as sagradas letras desde quando? Desde criancinha. E eu me identifico bastante com Timóteo, acho que é por isso que meu nome é Silas Timóteo. Desde pequenininho recebi a mesma instrução. Desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Você vê que novamente a constituição da resistência, ela se dá pela salvação, coisa simples. A resistência da salvação não se dá pelo conhecimento. Embora ele disse que ele conheceu, estava ciente, foi ensinado desde pequeno, mas quando a salvação chegou, é que ele compreendeu que ele estava no caminho da resistência. 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente. O problema é que não acredita-se mais firmemente, ou acredita-se na relevância de duas possibilidades. Pronto, já não existe mais fé. Você já entendeu? É o barro que começa a absorver o teu coração. Sabendo de quem você aprendeu. Essas condições são claras, evidentes, perfeitas. Então vamos lá. Pergunta aí, Marcinho. Por enquanto não. Não, joia. Vamos lá. Tranquilidade. Beleza. Jesus tinha pecado ou não? Vou perguntar de novo, que uns aí ficaram pensando. Jesus tinha pecado ou não? Então tá, Jesus não tinha pecado. Muito bem. Mas a Bíblia diz para nós que a pessoa só pode ir para o céu se ela for sem pecado. Então quer dizer que nós todos estamos lascados. É verdade ou não é? Já o está mais ou menos. Não, pastor, que a gente... você vê como é que funciona a nossa cabeça. O pastor está fazendo um exercício. Aí, não, mas Jesus já salvou a gente. Não estamos falando de Jesus, cara. Estamos falando que Jesus era um homem sem pecado, certo? Você é um cara pecador, certo? Então você vai para o inferno. Você está vendo como é fácil da gente mudar a realidade das coisas? Às vezes a gente não vê. Eu estou trazendo aqui um exemplo bem simples de se compreender, mas às vezes as pessoas começam a falar isso da Bíblia. Mas é que Jesus, mas é que não sei o quê, porque Jesus era homem, porque Jesus... Daqui a pouco a gente começa a ver a nossa galera, o nosso povo, o entendimento que eles têm, os nossos filhos, eles já não estão vendo Jesus como um homem sem pecado. Você já perguntou para o seu filho se ele acha ou ele crê que Jesus não tem pecado? Cuidado, vai devagar que você vai se surpreender. Você vai dizer, Jesus tem pecado ou não tem? Tem pecado, porque a referência deles é quem? É Ele. Você tem que compreender que quando a pessoa não é convertida, a referência dela é ela mesma, ou não é? Ela diz, não, mas eu sou um pecador. É óbvio que ela vai dizer o quê? Mas tu fez... Repreende uma criança. Viu duas crianças conversando, por que elas se pegam no pau e se brigam? Que a outra diz, mas você já brincou o tempo necessário, agora está na hora de eu brincar com o carrinho. Daí ele me diz, o carrinho é meu e eu não vou te emprestar. Aí o outro assim, você não vai para o céu. Aí diz, então tá, pega o carrinho. Por quê? Porque nós estamos ensinando eles o quê? A ir para o céu. Aí ele chega na escola... E aí vai chegar na escola o outro assim, tá na hora de me dar o carrinho. Ele diz assim, mas eu vou ficar um pouquinho mais brincando, porque ele está repetindo o que ele aprendeu com o outro. O outro vai lá e pã, no nariz dele pega o carrinho. Ele chega em casa, mãe, Jesus apanhava na escola. Porque a reação é outra. Não adianta você querer criar
um meio de resposta que não seja o fundamento de quem você ouviu, como você ouviu e que traz para você uma diferença clara. É isso que é a referência. Se Jesus não pecou e nós pecamos, então trouxe para nós uma referência de que o pecado é vencido. E Jesus falou isso para os discípulos: eu vou para o lugar onde vocês não podem ir comigo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí ele está dizendo: fica no que eu estou dizendo, que vocês vão chegar lá. Outros textos dizem: assim como eu venci, vocês também vão vencer. Nós somos vencedores. Eu pego. Assim, aqui é a vitória do outro lado. Marcinho? Pastor, a nossa missionária Tati, ela faz uma pergunta aqui. Eu acho que ela está descortinando o coração de muita gente que não tem coragem de perguntar. Isso, manda bala. Pastor, você acha que para alguns o Senhor, né, o Deus, dá lutas mais para treinar a resistência, ou as lutas são coisas naturais da vida e não é Deus que traz? Não, é Deus, tudo é Deus. Tudo é Deus. Mas não tem dúvida nenhuma. Deuteronômio já diz, né? Por que existe o aleijado no meio de vocês? Por que o cego está no meio de vocês? Aí ele bem assim: mas um cego, um aleijado no nosso meio, o povo escolhido cheio de cego, aleijado. Ele disse: eu coloquei ele lá, porque se existe um povo na terra que ia cuidar bem do aleijado e do cego, era o meu povo. Se existe alguém que vai passar dificuldade na vida, o melhor lugar que ele tem para passar dificuldade onde é? A igreja. Aos pés de Cristo. Mas tem muitos que passam a dificuldade aos pés de Cristo e não na igreja, porque a igreja, ela acha e olha para ele, e isso é outro lado, e diz o quê? Meu irmão, você está passando por esse problema? Nós aprendemos com os amigos de Jó, pecador. Que os amigos de Jó, o que eles falaram para Jó? Jó disse: mas no que eu pequei? Me digam. A gente não sabe, mas é feito ficar escondendo o pecado. Ele nunca dizia: não, pode ser que tu não pecou, pode ser que seja a vontade de Deus que queira ser glorificada para você, pode ser que Deus queira mostrar uma resistência da qual Jó tinha construído uma resistência com suas mãos, não tinha? Qual era a resistência de Jó? Resposta lá, Tati. Qual é a resistência de Jó? Todos os dias ele acordava cedo e fazia sacrifícios para ele, sua esposa e seus filhos. Porventura pensava ele no seu coração: vai que meus filhos blasfemaram contra o Deus do céu. Então eu estou fazendo uma fortaleza, e eu estou buscando Deus, e agora eu estou ungindo minha família com óleo, e nenhum mal vai chegar na minha casa. E aí chega. E o negócio pega, e o que ele fala? O capeta se levantou contra mim, meu Deus do céu, eu estou lascado. O que ele diz? Mulher, falas como uma doida quando ela diz: amaldiçoa teu Deus e morre. Ele falas como uma doida, pois porventura não recebemos de Deus tudo que é bom, e não haveríamos de receber dele também o que é mal? Meu Deus, vai. Aí nós olhamos para nós, mas olha só como nós somos interesseiros, nós somos sem vergonha. Crente mesmo, ele diz: mas Deus não é bom, não é perfeito. Meu filho, o foco da Bíblia é nós, é a revelação de Deus, como Ele é, mas é para mostrar quem é o homem. Não é para dizer que Deus é bom. Então o mal Deus construiu e largou na nossa cabeça. Irmão, presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Ele trouxe o mal para Jó, porque este mal estava em Jó. A fortaleza de Jó não apresentaria diante de Deus. A resistência de Jó foi testada quando ele passou sentado em cinzas, raspando com um caco, e seus irmãos, quando contemplaram e o viam, tamanho era o seu sofrimento, que sentaram-se ao chão e ficaram uma semana junto com ele no sofrimento. Era por causa de Deus isso? Era por causa de Jó. Foi questionado e revirado o seu passado de ponta cabeça. Primeiro por quem? Por ele mesmo. Depois por quem? Pelos amigos.
E aí chegou a hora de Deus. Deus diz: ô Jó, fica em pé, vamos conversar. Quando a glória do Senhor aparece no meio de um redemoinho, imaginou? E Deus diz: cinge teus lombos e vamos conversar. Tira todos os teus questionamentos. Cadê a fortaleza de Jó, irmão? Acabou a fortaleza. O que Jó disse? O Senhor pode falar. Precisa eu não. Você imaginou o cara na frente do juiz, o juiz assim: vamos conversar para ver o que você tem para se defender. Não, senhor juiz, que é isso? Não fala, o senhor fala aí, não fala mais nada. E Deus disse: não, Jó, vamos conversar aí, agora tu pode questionar. E ele disse: se defenda. Ele disse: falei como um doido. Eu não sabia o que eu estava dizendo. Senhor, eu quero dizer para o Senhor, a minha fortaleza sumiu. Os meus filhos, os meus sacrifícios, os cultos que eu prestei ao Senhor, eu olhei agora aqui, não tem nada. E Deus diz para ele: Jó, tu perdeu tudo que tu construiu, mas agora, depois do tempo ruim, tu tem a mim. E Jó então levanta os olhos para o Senhor e diz: o quê? Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos contemplam o Deus da minha salvação. Tem diferença? E as fortalezas? Que se lasca, cara. Eu quero é mais de Deus. E Jó vai e abençoa os seus amigos. Restaura o seu coração com Deus. E aí os seus amigos vão lá, e Deus vai lá e diz para os amigos: vão lá para Jó, ele não mentiu para vocês, ele falou a verdade, mas vocês falaram mentira contra ele, vão lá e pede perdão. Se ele, olha só, quando a pessoa conhece Deus, você entende? Se ele orar por vocês e perdoar, eu também serei longano e me perdoarei vocês. Agora, se ele não orar por vocês, vocês serão consumidos, conforme as palavras que vocês falaram do meu amigo. Imagina os caras chegaram lá e disseram: Jó, por favor, Jó, nós pensamos errado, perdoa a gente. Ele disse: perdoa. E a Bíblia diz: enquanto Jó orava pelos seus amigos, o Senhor começou um grande mover. E vieram seus amigos, seus parentes, e devolveram os gados, e lhe deram presentes. E ele recebeu o dobro do que tinha. Acabou a Bíblia. Que dali para frente o dobro do que tinha. O que era aquilo? Aquilo serve para quem quer desvirtuar os 49 capítulos de Jó e pregar só os 50. Cuida com quem você ouve, com quem você aprende. Onde está a sua resistência? Aonde está o seu coração? Essa é a resposta para Tati, mas é a resposta para muita gente mesmo. Cremos num Deus ressuscitado. Vivemos dentro de um Deus pleno e glorioso em triunfo. Examine o teu coração. Pode ser que você aí no coração não imagine que Jesus é um Deus assim como a Bíblia diz que é. Sabe, na tua cabeça as filosofias do mundo já corromperam teu coração e já tiraram teu foco da verdade do Evangelho.